começar? Claro. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores deputados. As cópias do relatório estão sendo entregues agora aos senhores para que possam acompanhar. Deputado Zé Rocha. Só o voto. Só não me dá um tempo aqui. Direto ao voto, eu ganho umas 3 páginas aqui. Bom, senhores deputados, senhoras deputadas, antes de mais nada, gostaria de agradecer aqui a atenção de todos, considerando a agenda e a noite, que foi longa para boa parte dos senhores que fazem parte também da outra comissão, da PEC 77, que foi tratada ontem até a madrugada. Bem, começo agora o meu relatório considerando 2 eixos muito importantes. Peço a atenção e a sensibilidade dos senhores no que tange essa proposta. 2 eixos importantes de uma reforma, assim, que ainda que pareça pequena diante do montante de pontos abordados em toda a pauta da reforma política, deputado Domingos, mas 2 pontos substanciais que tangem as questões da urgência em darmos uma satisfação à sociedade brasileira no que diz respeito à representatividade e à desoneração dos cofres públicos, da diminuição dos gastos. Então, a PEC 282 ela vai tratar expressivamente desses 2 eixos. Começo agora a leitura do meu relatório. Vamos ao voto, deputada. Se puder, você pode ir direto ao voto. Eu vou fazer toda a leitura do relatório. Vou ser rápida. O que não é difícil, ser rápida aqui. Altera a Constituição para vedar as coligações. Proposta de emenda à Constituição número 282 de 2003. Altera a Constituição Federal para vedar as coligações nas eleições proporcionais, disciplinar a autonomia dos partidos políticos e estabelecer normas sobre fidelidade partidária e funcionamento parlamentar dos partidos políticos e estabelece normas de transição. De autoria do Senado Federal. Relatório. Por ato da presidência da Câmara dos Deputados, no dia 3 de maio de 2017, foi criada a comissão especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda à Constituição PEC número 282-A de 2016, proveniente do Senado Federal, de autoria do senador Ricardo Ferraz e outros, que Constituição Federal para vedar as coligações das eleições proporcionais, disciplinar a autonomia dos partidos políticos e estabelecer normas sobre a fidelidade partidária e funcionamento parlamentar dos partidos políticos. E estabelece normas de transição apensadas à PEC 282 de 2016. Estão a proposta de emenda à Constituição número 84 de 2011 e a proposta de emenda à Constituição número 22 de 2015. Em linhas gerais, o texto original da PEC número 282-A de 2017 está estruturado em torno dos seguintes temas: vedação de celebração de coligações proporcionais, previsão de estudos de federações de partidos, cláusula de desempenho, regra de fidelidade partidária e autonomia partidária. No que diz respeito às coligações eleitorais, a PEC veda a formação de tais alianças nas eleições proporcionais, artigo 17, parágrafo 1º. Por outro lado, prevê a possibilidade que os partidos políticos com afinidade ideológica e programática formem federações partidárias que terá o mesmo direito e atribuições regimentais dos partidos nas casas legislativas e deverá atuar com identidade política única, resguardada a autonomia estatutária dos partidos que compõem, artigo 17-A. A redação original estabelece desempenho eleitoral no mínimo de 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 14 unidades da federação com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma dessas, para que os partidos políticos tenham direito a funcionamento parlamentar e acesso a recursos do fundo partidário e a propaganda gratuita em rádio e televisão. Sobre as regras de fidelidade partidária, o texto estabelece expressamente a perda do mandato, inclusive a condição de suplentes, no caso de desfiliação do partido pelo qual foi eleito, aplicando-se inclusive aos mandatários de cargos eletivos majoritários. Além disso, a proposta admite a alegação de justa causa para desfiliação partidária nos casos de grave discriminação política, pessoal e de mudança substancial e desvio reiterado do programa partidário. O projeto também reforça a importante garantia constitucional da autonomia partidária, consagrada pela impossibilidade do legislador intervir na definição da estrutura e organização interna dos partidos, inclusive sobre a regra de escolha, a formação e duração de seus órgãos permanentes ou provisórios, artigo 17, parágrafo 1º.
Na Câmara dos Deputados, a comissão especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda à Constituição, número 282 de 2016, foi composta por 34 membros titulares de igual número de suplentes, mais um titular e um suplente atendendo ao rodízio entre bancadas, não contempladas conforme estabelecido pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 33 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Os membros da comissão foram indicados pelas respectivas lideranças designados formalmente pelo ato da presidência da Câmara dos Deputados no dia 15 de maio de 2017. A reunião de instalação ordinária da comissão ocorreu em 6 de junho de 2017. Na oportunidade, foi designada a deputada Renata Abreu, do Podemos São Paulo, para a presidência, o deputado Luiz Chibé, do PTB de Minas Gerais, para a primeira vice-presidência, o deputado Domingos Neto, PSD Ceará, para a segunda vice-presidência, e o deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, para a terceira vice-presidência. Por sua vez, a relatoria da comissão foi designada a mim, deputada Sherry, do PSDB Roraima. A primeira reunião deliberativa da comissão aconteceu em 27 de junho de 2017. Nessa ocasião, apresentei o roteiro de trabalho que foi acordado pelo colegiado e aprovado os requerimentos apresentados pelos membros da comissão. Em 4 de julho foi realizada a audiência pública com os seguintes convidados: o ministro Henrique Neves da Silva, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, e Antônio Scioli Campos, advogado especialista em direito eleitoral. Foram também aprovados novos requerimentos apresentados. A quarta reunião ordinária da comissão ocorreu em 5 de julho de 2017, ocasião na qual realizou-se a audiência pública com a participação do professor emérito de Ciência Política da Universidade de Brasília, Dr. Davi Fleischer. Em 11 de julho de 2017, realizou-se nova reunião ordinária, em que foram deliberados e aprovados 2 requerimentos de realização de audiência pública com especialistas em ciência política e direito eleitoral. Durante o funcionamento da comissão, foram recebidas 12 emendas que podem ser resumidas da seguinte forma. Emendas número 1, 5 e 12, da autoria dos deputados Roberto de Lucena e Silvão Malheiros, que dispõem sobre a criação de um fundo eleitoral, inclusive sobre regras de distribuição desses recursos, além de regras de distribuição do tempo reservado para acesso gratuito à rádio e televisão. Emenda número 2, da autoria do deputado Celso Maldaner, que antecipa para 2018 as eleições de 2018 as restrições ao funcionamento parlamentar previstas nos... Opa. Desculpa. Previstas no parágrafo no segundo e terceiro parágrafo do artigo 6º e 6º do artigo 17 da Constituição Federal. Desculpa, gente. Emendas número 3, do deputado Carlos Andrade, que propõe que as federações de partidos não sejam reproduzidas automaticamente nas Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que dependeria da deliberação do órgão partidário nacional e poderia acontecer com apenas parte dos partidos políticos que integram a federação. Emendas número 4 e 8, de autoria, respectivamente, do deputado Carlos Andrade e do deputado Alice Portugal, que propõe que a cláusula de desempenho eleitoral permaneça fixada em 3% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, em pelo menos 9 unidades da federação, ao invés de 14, conforme previsto a PEC original. Que a regra permanente esteja aplicada em 2030 e que haja cláusulas de transição das eleições de 2018, 2022, 2026, de modo a estabelecer uma transição mais gradual para o atingimento das disposições normativas permanentes. Emenda número 6, de autoria do deputado Roberto de Lucena, que estipula uma janela de mudança partidária durante o período de 30 dias que antecede o prazo legal de filiação partidária, não sendo essa desfiliação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Emendas número 7 e 11, de autoria, respectivamente, da deputada Alice Portugal e do deputado Luiz Chibé, que propõem o caráter federal ou estadual da Federação dos Partidos, além de estabelecer outras normas decorrentes dessa configuração do Instituto das Federações. Emenda número 9, de autoria do deputado Wildo Rocha, que estipula uma janela de mudança partidária nos 30 dias seguintes à promulgação dessa emenda constitucional, sendo essa desfiliação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Emenda número 10, de autoria do deputado Wildo Rocha, que estipula o sistema eleitoral majoritário para as eleições de deputado federal e estabelece regras de distribuição do fundo partidário para as eleições de 2018. É de se ressaltar que todas as emendas apresentadas foram objeto de minuciosa análise e nenhuma delas deixou de ser considerada na reflexão dos que levou a apresentar o presente voto que inicio agora. É o relatório. Há muito tempo discutimos com a sociedade a necessidade de reformas no sistema de representação política adotado no Brasil. Após décadas de debate, o problema de fragmentação excessiva de nosso sistema partidário coloca-se como um dos principais e mais urgentes desafios a ser enfrentado pela nossa jovem democracia. Os resultados das eleições gerais de 2014 dão a dimensão exata do esgotamento do nosso sistema partidário. Ao todo, 28 legendas conquistaram o direito de representação política, o que transformou o nosso parlamento no mais fragmentado do mundo, segundo Jair Nicolau, 2017, página 89.
Em um contexto de presidencialismo de coalizão, o impacto direto dessa crescente inflação partidária é o aumento da complexidade, instabilidade e dos custos de governabilidade do nosso sistema político. Afinal de contas, todos nós conhecemos bem as dificuldades de negociação e de construção de maiorias em um ambiente legislativo habitado por 28 partidos políticos. Reconhecido tal quadro de insustentabilidade política de nosso sistema político partidário, é nosso dever encarar de frente as causas desse fenômeno e propor alternativas capazes de conferir maior razoabilidade e representatividade ao funcionamento de nossas instituições representativas. É esse o desafio enfrentado por essa comissão e por todas as outras que a antecederam. Nesse esforço coletivo, no qual contamos com a contribuição preciosa de diversas autoridades políticas e especialistas da área, identificamos que o grande número de partidos com representação no Congresso Nacional está diretamente relacionado com duas distorções institucionais em nosso ordenamento político-eleitoral. Essas distorções são a possibilidade de coligações eleitorais, as regras de acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário ao tempo de propaganda gratuito no rádio e da televisão. E, a partir desse diagnóstico, defendemos a vedação de coligações e eleições proporcionais, estabelecimento de um patamar mínimo de votos que um partido precisa ultrapassar para ter direito ao recurso do fundo partidário e ao acesso gratuito ao rádio e à televisão. Além dessas modificações, subscrevemos também a possibilidade de formação de federações de partidos políticos com afinidade ideológica e programática, bem como a delimitação das hipóteses de mudança de filiação partidária sem perda de mandato. Acreditamos, pelas razões explicadas adiante, que a conjugação dessas inovações resultará em uma importante evolução no funcionamento do nosso sistema político. De um lado, aumentará a transparência no processo eleitoral para o cidadão eleitor, na medida em que eliminará a possibilidade de transferência interna de voto entre candidatos e partidos de uma mesma coligação. Considerando que esse fenômeno não é antecipado nem conhecido pela maioria do eleitorado, que pode votar em um candidato ou partido e contribuir para a eleição de um outro grupo político. O incremento da compreensão e da transparência para o cidadão eleitor é indiscutível. De outro, estou convicta de que essas inovações promoverão uma importante redução da qualidade excessiva de partidos políticos com representação no Congresso Nacional, o que contribuirá decisivamente para a redução dos elevadíssimos custos políticos de governabilidade e, consequentemente, para uma maior estabilidade do sistema político brasileiro. Coligações e federações de partidos. Sobre a vedação das coligações e eleições proporcionais, precisamos reconhecer que, em geral, essas alianças são transitórias e ideologicamente inconsistentes, diz Flesch em 2008. A literatura especializada e as coligações formadas nas últimas eleições proporcionais demonstram que a grande parte das coligações é formada por partidos políticos com preferências programáticas distantes. O que observamos, na prática, é o que o mecanismo das coligações tem sido utilizado predominantemente como estratégia partidária para superar as votações exigidas pelos quocientes eleitorais e, dessa maneira, ampliar as chances eleitorais de curto prazo, também diz Flesch. Nesse particular, compartilhamos o magistério de Alexandre Sanzon e Vivian Torres, em 2017, quando afirmam que a transitoriedade convencional das uniões partidárias, por meio das coligações num período que antecede a votação nas urnas, sem que haja afinidade política, ideológica ou programática, sobretudo nas eleições proporcionais, com a finalidade precípua de conquistar vagas no pleito com a superação do quociente eleitoral, umbral e controle quantitativo, revela-se uma grave deturpação da realidade brasileira. Utilizada tão somente como estratégia eleitoral de curto prazo, para a superação de quociente eleitoral, a regra das coligações nas eleições proporcionais traz efeitos perversos tanto para o cidadão eleitor, por permitir a transferência involuntária de votos, quanto para a governabilidade do nosso sistema político, por contribuir com a fragmentação da representação partidária no poder legislativo. Sob a perspectiva do eleitor, as coligações podem distorcer a influência dos votos atribuídos pelos eleitores, na medida em que os votos são contabilizados para a coligação e as cadeiras distribuídas nominalmente entre os candidatos mais votados dentro da coligação. Na prática, o eleitor não possui garantia de que o voto atribuído a determinado candidato ou legenda irá contribuir efetivamente para a representação dos interesses defendidos por aquele candidato e legenda. Isso ocorre porque o voto é contabilizado inicialmente para que a coligação e, posteriormente, distribuído entre os mais votados individualmente em cada coligação. Considerando a baixa densidade ideológica dessas alianças eleitorais, que abrigam amplos espectros políticos, é possível que as preferências políticas dos eleitores sejam perigosamente redirecionadas ao longo dessa transferência interna de votos nas coligações. Esse fenômeno já foi diagnosticado e debatido à exaustão por advogados e cientistas políticos. Nesse ponto, recorro às explicações do cientista político Luiz Felipe Miguel e Pedro Assis.
para melhor ilustrar as possíveis distorções trazidas pelas transferências internas dos votos nas coligações. As coligações distorcem tal correspondência e trabalho contra a lógica que deveria reger o sistema político, deveria reger o sistema proporcional, como já anotou Tavares. O eleitor escolhe o partido, encarnação dos valores, opiniões e propostas que gostaria de ver presentes no poder legislativo, mas ajuda com o seu voto a eleger alguém de um partido diverso. As coligações geram, assim, uma transferência quase lotérica dos sufrágios, retirando a homologia entre a vontade popular e representação do parlamento que o sistema busca. Além disso, as coligações podem produzir resultados inconsistentes quando comparamos os votos efetivamente recebidos e a representação dos partidos políticos, diz Nicolau. É o que acontece, por exemplo, quando as legendas com votações semelhantes conquistam um número diferente de cadeiras. A depender da configuração das alianças eleitorais. Outra distorção lembrada por Jairo Nicolau ocorre quando um partido que concorre sozinho fica sem representação por não atingir o quociente eleitoral, ao mesmo tempo em que outro partido, também com votação abaixo do quociente eleitoral, pode eleger um representante apoiado pelo agregado de votos da coligação. Mais grave do que isso é a situação não tão incomum em que o partido mais bem votado na coligação não consegue eleger um representante, enquanto o outro partido menos votado da mesma coligação conquista uma cadeira por conta da votação individual concentrada em um único candidato. Já sob a ótica do funcionamento político, do sistema político, as coligações em eleições proporcionais contribuem negativamente para o quadro atual de fragmentação político-partidária do poder legislativo. Isso ocorre porque essas alianças eleitorais funcionam como uma alavanca para a entrada de partidos políticos com votação insuficiente para a superação do quociente eleitoral estabelecido em cada estado. Dito de outro modo, possibilitam que legendas com votações insuficientes abaixo do quociente eleitoral conquistem cadeiras no parlamento, aumentando a pulverização partidária no poder legislativo. Como sabemos, essa quantidade excessiva de partidos políticos introduz um alto custo político de negociações e concessões para a formação de maiorias legislativas necessárias ao funcionamento do nosso presidencialismo de coalizão. Em um contexto de amplo fracionamento partidário, o debate de agendas políticas mais amplas e programáticas são muitas vezes ofuscadas por negociações de curto prazo, que resultam em maiorias legislativas provisórias. Não há como negar, portanto, que a dispersão partidária transforma a formação da base de apoio ao governo em um processo político muito mais complexo, custoso, imprevisível e, consequentemente, mais propenso a crises políticas. Temos convicção de que o fim das coligações representará um grande avanço em nosso sistema político, pois proporcionará ao eleitor maior compreensão e transparência sobre as consequências de suas escolhas eleitorais e, ao mesmo tempo, garantirá maior governabilidade e estabilidade ao nosso sistema político. Ademais, tomamos todo cuidado para que o fim das coligações não trouxesse consigo o efeito indesejado de inviabilizar a sobrevivência dos partidos pequenos, que representam importantes interesses de minorias e que tanto contribuem para o debate no poder legislativo. Essa preocupação está contemplada com a previsão de que os partidos com afinidades ideológicas concorram em eleições por meio de federações partidárias que terão mesmos direitos e atribuições regimentais dos partidos nas casas legislativas, desde que mantenham a atuação conjunta ao longo de toda a legislatura. Com a introdução das federações partidárias, estamos assegurando a sobrevivência político-eleitoral dos partidos ideológicos, que continuarão representados no poder legislativo a partir de um programa político comum que deverá ser respeitado durante toda a legislatura. A viabilidade do modelo de federações partidárias é bem explicada pelo cientista político Davi Flecha, que foi um dos palestrantes ouvidos pela comissão. Ao refletir sobre as federações partidárias, o professor emérito da Universidade de Brasília afirma que as consequências mais importantes seriam que os pequenos partidos poderiam sobreviver dentro do guarda-chuva de uma federação. A coesão partidária se tornaria mais forte, cada federação em tese poderia se tornar uma nova legenda na próxima eleição. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que busca corrigir todas as distorções já apontadas às regras de coligação e eleições proporcionais, sem, contudo, silenciar as vozes minoritárias da sociedade representada por importantes partidos que poderiam ficar inviabilizados eleitoralmente pela vedação das coligações eleitorais. Ainda sobre o fim das coligações, cabe destacar que essa iniciativa não representará por si uma redução drástica e desproporcional do número de legendas na Câmara dos Deputados.
Em outras palavras, podemos afirmar com segurança de que a representatividade do Poder Legislativo não será comprometida de acordo com os resultados eleitorais de 2014. Por exemplo, 22 legendas continuariam representadas na Câmara dos Deputados, o que confirma com perfeita compatibilidade dessa norma com o princípio constitucional do pluralismo político, que estrutura o funcionamento de nossas instituições representativas. Nesse ponto, quanto às emendas parlamentares número 7 e 11, optei por não acatá-las, por compreender que o estabelecimento de federações de caráter estadual pode enfraquecer substancialmente o instituto recém-criado das federações. As federações não podem ser concebidas como meros sucedâneos às coligações, sob pena de perpetuarmos os vícios do sistema político atual, que estamos nos propondo a alterar. Firme nesse propósito, considero que a manutenção do caráter nacional da federação de partidos é medida indispensável à pretendida diminuição de quantidade de agremiações partidárias por meio da sua reunião em uma única unidade política nacional, no mínimo até o final da legislatura em que foi criada. Registro também o não acatamento das emendas do número 2, que pretendia a antecipação da aplicação dos institutos do fim das coligações nas eleições proporcionais e da federação de partidos já na eleição de 2018. Em que pese na proposta do autor da emenda, optei por manter a aplicação dessa medida a partir das eleições de 2020, a semelhança do que foi defendido no texto oriundo do Senado Federal. Regras de acesso a recursos do Fundo Partidário à Propaganda Gratuita no rádio e na televisão. Além dos efeitos das coligações para fins de representação, entendemos que as regras de acesso a recursos do Fundo Partidário e a propaganda gratuita no rádio e televisão funcionam como incentivos para o insustentável quadro de fragmentação político-partidária do nosso sistema político. Isso ocorre porque o modelo atual garante a todos os partidos, independente da representatividade eleitoral, alguma participação na distribuição dos recursos do fundo partidário do tempo destinado à propaganda em rádio e televisão. Dessa forma, essas regras acabam funcionando como um incentivo institucional à criação e à proliferação de legendas em nosso já saturado tabuleiro partidário, diz Nicolau. Diferente do que ocorre atualmente, propomos que esses recursos, que são custeados pelo poder público, sejam utilizados para o fortalecimento de partidos políticos com mínima aprovação e difusão popular, e não servir à manutenção de legendas de dirigentes políticos que não representam valores e objetivos políticos minimamente aceitos pela sociedade. Entendemos ser inaceitável que toda a sociedade contribua para o custeio e funcionamento de legendas que não representam interesses minimamente presentes na sociedade. Com base nos dados das eleições gerais de 2014, o professor Jairo Nicolau expõe de forma definitiva a importância da mudança proposta por essa PEC de acordo com o autor. Entendemos ser o montante do fundo partidário recebido pelos micropartidos é expressivo. Nas eleições para a Câmara dos Deputados de 2014, 13 partidos receberam menos de 1% dos votos. A soma dos seus votos chega a 6% no total. No ano seguinte, esses mesmos partidos receberam somados 63 milhões do fundo partidário e ainda tiveram direito à propaganda partidária nos meios de comunicação, que também é paga pelos cidadãos, já que os canais de rádio e televisão têm renúncia fiscal pelo uso desse tempo. Por esse motivo, somos favoráveis à destinação desses recursos exclusivamente aos partidos com desempenho eleitoral. De 3% dos votos válidos distribuídos pelo menos um terço das unidades da federação, com mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 18 deputados distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Cabe estabelecer que a alteração proposta não obsta a divulgação de ideias e programas políticos dos partidos que efetivamente representem interesses minoritários da sociedade. Afasta apenas a distribuição descabida de recursos públicos a micropartidos que, submetidos a voto popular, não logram êxito em obter desempenho eleitoral mínimo esperado de organizações partidárias que vocalizam pretensões efetivamente existentes na sociedade. A simulação da aplicação desse novo modelo de distribuição de recursos públicos demonstra que os critérios adotados por esta PEC reservam, sim, espaço às minorias. Considerando os resultados das eleições gerais de 2014, por exemplo, constatamos que 18 partidos estariam aptos a receber recursos do fundo partidário e a participar da propaganda gratuita no rádio e na televisão nas eleições de 2018. Percebe-se, portanto, que o texto proposto resguarda o direito à participação da política de minorias. Mais do que isso, essa mudança tende a fortalecer partidos que, mesmo pequenos, possuem um lastro eleitoral mínimo. Esse fortalecimento ocorre na medida em que os micropartidos sem sustentação eleitoral serão afastados da distribuição, o que abrirá espaço para a maior destinação de recursos aos partidos com votação superior ao mínimo exigido. Fica demonstrado, assim, que o objetivo dessa iniciativa é coibir o acesso a recursos públicos de legenda sem qualquer capilaridade social.
e não de partidos políticos de pequeno e médio porte com comprovada legitimidade popular, que continuarão com recursos públicos assegurados e até ampliados para a divulgação de suas ideias e candidaturas. Essa mudança torna-se ainda mais urgente no atual contexto em que estão proibidas as doações de campanhas por pessoas jurídicas. Nesse cenário, o fundo partidário passa a desempenhar papel ainda mais relevante para o processo eleitoral, não podendo sua alocação continuar contemplando legenda sem o mínimo de difusão e representatividade popular. Ainda sobre essa cláusula de desempenho introduzida no parágrafo 3º do artigo 17, é muito importante deixar claro que o texto proposto nesse substitutivo restringe única e exclusivamente a distribuição de recursos públicos do fundo partidário e o acesso à propaganda gratuita em rádio e televisão, não tendo qualquer impacto em termos de representação e funcionamento parlamentar. Esta PEC não estabelece, portanto, novos critérios para a aferição dos direitos de preencher cargos do Poder Legislativo, nem para o funcionamento parlamentar de partidos políticos. Quanto às emendas parlamentares apresentadas sobre o tema da cláusula de desempenho, acatei as emendas número 4 e 8 de modo a estabelecer uma transição mais gradual para o modelo proposto, de modo permanente. De fato, a PEC aprovada pelo Senado apontava uma transição muito abrupta, sem levar em consideração a complexidade do atual sistema e a necessidade de conferir aos partidos médios e pequenos o maior intervalo de adaptação ao novo sistema. Diante disso, estou propondo meu substitutivo uma transição até 2026, de modo que a cláusula de desempenho permanente somente seja aplicada a partir de 2030. Inclusive como proposto pelos meus ilustres colegas parlamentares que propuseram essas emendas. Desfiliação partidária. Outro ponto importante que incorporamos no texto é a constitucionalização da perda de mandato por desfiliação partidária. Salvo nas hipóteses do artigo 6º ou no caso de mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário ou de grave discriminação política pessoal. Essa norma está alinhada com o nosso modelo de democracia representativa, em que os representantes são recrutados e apresentados à sociedade por meio dos partidos políticos, e não individualmente. Esse modelo, contudo, tem sido deturpado pela excessiva migração partidária, que tem acompanhado a realidade legislativa nas últimas décadas. Entre 1986 e 2010, por exemplo, nada menos que 27% dos deputados federais trocaram de partido ao longo do exercício do mandato, disse Nicolau. Todos nós sabemos os efeitos negativos que a liberdade plena de migração partidária durante o exercício dos mandatos tem causado às nossas instituições representativas. Na prática, a desfiliação partidária justificada reduz a importância das ideias e programas partidários durante as legislaturas e, consequentemente, compromete a governabilidade política, na medida em que retira a estabilidade de acordos e negociações de agendas políticas que normalmente são realizadas com base na composição das forças partidárias representadas no Legislativo. Diante disso, temos convicção de que a constitucionalização das regras de desfiliação partidária é imprescindível para assegurar a representatividade legislativa das forças políticas consagradas pelo voto popular, recolocando os partidos políticos como peças centrais para a representação de interesses do povo para a estabilidade e governabilidade de nossas instituições representativas. Quanto às emendas parlamentares número 1, 5, 6, 9, 10 e 12, deixamos de contemplá-las em nosso substitutivo unicamente em face do cumprimento do acordo político celebrado a fim de que os temas do sistema eleitoral, de janela de mudanças partidárias, de fundo eleitoral, de financiamento, não sejam tratados nesta comissão especial, mas nas demais comissões especiais que tratam do tema da reforma política. Diante de todos os motivos expostos acima, manifestamos-nos pela admissibilidade das emendas parlamentares número 1 a 12, no mérito pela aprovação da PEC 282 de 2016, e das emendas número 4 e 8 nos termos substitutivos apresentados por esta relatoria, e pela rejeição da PEC número 84 de 2011, da PEC número 22 de 2015, das emendas 1 a 3, 5 a 7 e 9 a 12. Esse é o meu relatório. Vistas para desfrutar ainda mais desse relatório tão bom.